Programa. Final de semana, uma notícia que tomou as redes sociais, uma mãe pedindo socorro, sim, pedindo socorro, porque ela perdeu o filho. 2 anos e 7 meses a criancinha. O menininho faleceu em um dos hospitais aqui de Maringá, e a mãe relata nas publicações que ela fez no final de semana, negligência médica. Por exemplo, no meu Instagram, no meu Facebook, no WhatsApp aqui da televisão, choveu de mensagens da população falando: Salsicha, vê esse caso. E claro, nós com todas as responsabilidades que nós temos de um programa de televisão, de ouvir as pessoas, para ver o que é que está acontecendo, não só pela mensagem que foi colocada na internet, nós pedimos para a nossa equipe ir atrás e a família falou. E a família fala de negligência médica mesmo, pela perda de um menininho de 2 anos e 7 meses. Então, o Bruno Gerhard preparou uma reportagem com todos os detalhes, ouviu a família, e eu quero que vocês prestem atenção na reportagem completa que nós temos aqui no Balanço Geral Maringá. Vem comigo, Maringá, vem comigo, região. Você, Bruno Gerhard. Ele sempre foi um sonho para mim. Eu sempre sonhei em ser mãe, e nem nos meus melhores sonhos assim eu poderia imaginar uma criança tão perfeita como ele era. Ele era muito inteligente, ele tinha um carisma, ele era tão carinhoso, ele conquistava qualquer pessoa. Ele falava de tudo, sabe? Todo mundo ficava surpresa, sabe? Como ele falava tudo. As musiquinhas ele gravava todas e ele cantava inteira as musiquinhas. Então, assim, as professoras da escola tinham um tratamento diferente com ele. Ele dormia no colo da diretora. Então, assim, ele era uma criança perfeita. Ele não merecia morrer da forma como ele morreu. As palavras são de uma mãe que lutou muito pela vida do filho. O pequeno Mateu tinha só 2 anos e 7 meses e morreu na quinta-feira passada. Tudo começou na última semana de maio, quando o menino passou a se sentir mal, tossindo bastante. No sábado, dia 30, a Kelly levou o filho até o pediatra da família. O pediatra dele disse que estava com um comecinho de infecção no pulmão, né? E até solicitei com ele se não era o caso de um raio-x, porque ele havia feito coisa de 20 dias atrás, mas estava com começo de infecção. Eu acho que, né, ele virou para mim e disse que não. Ele falou assim: mãe, raio-x não se faz assim, é coisa séria. E eu falei: como que a gente vai saber se ele está bem ou não? Ele falou assim: eu já estou examinando, para isso eu estou examinando ele. Você pode dar amoxicilina, ele vai ficar bem. E qualquer coisa você volta com ele aqui. A Solene, a avó da criança, acompanhou tudo de perto e ficou indignada com o raio-x que foi negado. Logo que ele viu que o pulmão dele não estava bem, ele deveria falar assim: Kelly, você vai ali, faz um raio-x dele para mim, volta ainda hoje, a gente quer ver o grau dessa infecção, entendeu? E se for o caso, a gente vai internar ele, entendeu? E nada disso aconteceu. E nada disso aconteceu. Mesmo dando a medicação para o filho, a Kelly tentou, por conta, conseguir o exame de raio-x neste hospital de Maringá, onde ela tem o plano, mas também não conseguiu. A médica atendeu ele, ouviu o pulmão, disse que estava muito limpo mesmo o pulmão dele, e que ele estava com um negócio mais viral, né, uma infecção viral. Essa infecção viral, ela tratou com uma injeção e inalação, e falou assim que ele ia ficar bem. Eu até comentei com ela que já estava um pouco insegura com o atendimento com o pediatra, por isso que eu estava levando. Falei: doutora, não é o caso de fazer um raio-x? Ela falou assim: não precisa. Falei assim: o que ele tem aqui é uma infecção viral, eu vou dar injeção, você pode comprar um outro antialérgico para essa tosse. E eu vim embora com o coração mais em paz, sabe? Fiquei mais tranquila. Após essas 2 tentativas, enfim, a família conseguiu com o secretário do pediatra a liberação para fazer o raio-x. O procedimento foi feito e no dia 31 de maio, uma terça-feira, mãe e filho vieram até o hospital para retirar o resultado. Mas o caso do menino era tão grave que ele não pôde mais voltar para casa. Essas imagens mostram como estava o pulmão da criança. Nela é possível ver uma grande mancha branca. Ele está com o pulmão metade comprometido, ele precisa ficar aqui para internamento urgente. E foi onde nós ficamos por ali, já avisei minha mãe.
E não tinha lugar para esse internamento. Nós ficamos na sala de medicação, ele começou a tomar soro já para se hidratar, fazendo jatos de aerolim. Em pouco tempo internado, o Mateu passou por 3 quartos diferentes no hospital, de acordo com a mãe, cada vez ficando mais próximo da UTI. Nessas fotos e vídeos feitos pela família, Mateu aparece bastante debilitado, com sangue nas narinas e tossindo muito. Como ele estava muito debilitado, entendeu? Praticamente desacordado, sonolento, ele aceitou a máscara no primeiro momento. Só que depois ele não aceitou mais, nesse 3º quarto. Ele acordou gritando, arrancando a máscara, ele ficava muito nervoso. Durante o tempo em que esteve no hospital, a Kelly afirma que descobriu que não havia UTI disponível. E a forma como foi tratada pela equipe a deixou revoltada. Muito fria, sabe? Cheguei a perguntar para ela se ela tinha filho, mostrei as condições dele, tive que gravar vídeo dele gemendo, porque ele estava gemendo. A boca dele começou a sair sangue, né? Então, assim, ele ficou em péssimo estado ali. E eu solicitei com ela uma médica, ela falou que não tinha médica no momento. Falei, não acredito que não tem médico agora, era madrugada. A minha mãe foi autorizada a ficar e não pode. Então, assim, eu acredito que eles sabiam totalmente do quadro do Mateu e eles estavam levando com a barriga mesmo. Na última quinta-feira, dia 2, o pequeno Mateu não resistiu. Um pouco antes, a mãe fez um apelo para o pediatra da criança ir até o hospital. Quando o médico chegou, rapidamente uma UTI improvisada foi montada, de acordo com a mãe. Mas aí já não havia mais tempo. Esse improviso, né, que eles tiveram com a UTI, por que não tiveram antes, vendo as condições dele? Se ele tivesse numa UTI, ele não tinha se esforçado tanto, entendeu? Ele ia aceitar o tratamento como se deveria. Ele era um bebê, ele não entende que ele tem que ficar com a máscara, entendeu? Ele estava ofegante. Todas as médicas, as enfermeiras que passaram por ali viram o sofrimento para ele respirar. Então, assim, por que isso? Entendeu? Por que não tiveram uma outra atitude? A gente é leigo, mas a gente estava ali o tempo inteiro perguntando, a gente estava pedindo pelo amor de Deus para não esquecer da gente, perguntando se estava tudo certo, se era normal aquilo. Por quê? Entendeu? Não fizeram nada para evitar isso? Por que não avisaram que não tinha essa UTI? Né? Por que tiveram que improvisar depois de ele praticamente sem vida? Através de uma nota, a assessoria do hospital informou que lamenta a morte da criança, que entende a consternação da família e que o caso foi direcionado ao núcleo de segurança do paciente para que os fatos sejam apurados. O hospital informou ainda que tomará todas as providências se identificar que houve algum problema no atendimento ao menino. Já a Kelly lembra com muito amor de como o filho sempre foi um menino esperto, carinhoso. Ela não quer que essas memórias felizes sejam apagadas, mas também deseja a justiça, porque para a mãe, depois de ver como tudo aconteceu, esse é um caso de negligência médica. Eu quero justiça, eu quero entender tudo o que aconteceu ali mesmo, se eles conseguiram realmente esse sangue para o meu filho, né? Por que não trataram o quadro dele de uma outra forma? Quero saber também se esse raio-x de primeiro contato, nessa consulta, já não era o caso de uma UTI, né? Porque os médicos, eles entendem muito bem do quadro da criança, das condições que ela se encontra. Eu acredito que esse internamento já teria que ser direto uma UTI. Hoje, olhando tudo que aconteceu, eu quero justiça, porque o meu filho ele não vai voltar, mas eu quero fazer justiça pela vida dele. E a mãe tem todo o direito de pedir por justiça. Menininho saudável, menininho lindo, olha que coisa mais linda do mundo. Entendeu? E esse raio-x aqui, ó, que depois mostrou como é que estava o pulmãozinho dele, eu não posso falar porque eu não sou médico. Mas tinha que ser feito lá na primeira consulta. Acho que os médicos têm que ter um pouco mais de confiança e pedir os exames. Entendeu? Ah, mas Salsicha, eu sou médico, eu sou formado, eu sou experiente, eu sou pediatra, cuido das crianças, ok. Pode ser que com aquele negocinho de olhar aqui, eu colocar aqui no coraçãozinho da criança, no pulmão, eles consigam detectar que
como foi falado para a mãe, que o coraçãozinho, o pulmãozinho dele estava limpo, simplesmente era uma situação viral, como se fosse uma gripe, ok? Estava carregado o pulmãozinho dele. Aí ela foi primeiramente num médico, pediu para o médico para fazer o raio-x. Ele falou, não precisa. Deu o medicamento, mandou para casa. O menininho não melhorou. Aí ela voltou até o plantão, vocês ouviram ela falar, né? Voltou até o plantão, passou por outros médicos, inclusive acho que uma médica, e ela pediu novamente para fazer o raio-x. Também falou que não precisava de ser feito o raio-x do menino. Aí ela ligou para o secretário do primeiro pediatra, que o secretário do pediatra, que conseguiu através do doutor, né? Não, faz o raio-x. Aí veio aquele raio-x, que o pulmãozinho dele estava comprometido. Mas já tinha passado alguns dias. Aí o pulmãozinho dele ia ser o raio-x, entendeu? E aí quando viram o raio-x, falou, meu Deus, o caso é gravíssimo. Só não tinha UTI no hospital. E aí foram colocando, aí num determinado momento, a hora que viram que a situação piorou, fizeram uma UTI improvisada, só que o quadro dele se agravou e infelizmente na quinta-feira ele faleceu. Esse final de semana, a mãe fez um desabafo na internet e nós entramos em contato com ela e vocês ouviram. Por isso que é interessante a gente ouvir a mãe. A mãe falou, a avó da criança falou, entendeu? Então agora o caso vai ser apurado, tem o conselho ali no hospital para avaliar, tem o CRO também que tem os médicos que fazem uma investigação para saber se teve negligência ou não. E a mãe diz que vai lutar porque para ela foi negligência. Então a gente aguarda. Então vamos aguardar essa investigação. E é mais um anjinho que se vai. E eu estou falando porque eu sou leigo. Eu sou uma pessoa leiga e não entendo da medicina e, claro, respeito todos os médicos. Mas, rapaz, quando eu estava com Covid, quando eu fui fazer o exame, por exemplo, do meu pulmão, que eu fui lá no núcleo diagnóstico, fez eu, a tomografia, fez eu, minha filha e minha esposa. Nós três fizemos. Vocês lembram da época? Eu até no dia lá eu fiz um vídeo comparando o pulmão da minha filha com o meu pulmão. O meu tava tudo cheio de buraco. Então, a hora que eu vi aquilo, mas eu me assustei de um jeito que eu falei, meu Deus, olha como é que está o pulmão da minha filha, olha como é que está o meu pulmão. Estava comprometido depois da Covid, entendeu? Aí eu procurei os médicos que cuidam de mim. E aí o doutor Maurício, que é o doutor Maurício lá do helicóptero mesmo, que ele é médico do pulmão, aí ele falou assim, calma, Salsicha, calma, deixa passar. Eu fui lá, porque a gente vendo a tomografia, a foto, realmente assusta. Eu fui lá, primeira coisa, antes do doutor Maurício me verificar no consultório dele, ele falou assim, vai fazer o raio-x. A primeira coisa que ele fez, eu subi lá na sala, fiz o raio-x e levei o raio-x para ele ver numa outra consulta, entendeu? Então eu acho que os exames são muito importantes para se detectar. É igual quando eu fiz o exame lá para ver meu coração e eu estava cheio de inflamação dentro do meu coração. Assusta, mas para os médicos ele vai saber o medicamento para dar, para tirar aquela inflamação. Então eu acho que, eu não sei qual que é o procedimento, mas eu acho que os médicos têm que pedir mais exame. Os exames estão aí para ajudar a medicina. O exame está aí para ajudar os doutores, entendeu? Ah, mas não precisa. Se tivesse pedido lá o raio-x lá no começo, pode ser que o menininho estava vivo? Pode ser. Pode ser que ele não estava vivo, como Deus levou? Poderia ter levado. Mas o raio-x teria, pelo menos, tirado a dúvida, não é? Então eu quero dar um alô para a família que está me assistindo. Nós estamos à disposição, caso vocês queiram, depois na sequência, alguma coisa, nós estamos à disposição. Eu me coloco à disposição também, tanto do hospital, que eles queiram falar, eles emitiram uma nota, mas pode ser que alguém queira falar. Os médicos que atenderam a criança, se vocês quiserem falar, coloca o número da minha produção aqui, ó. Esse é o telefone que vocês falam direto com a minha produtora, 3218-7226. Só ligar aqui que nós estamos à disposição para ouvir. Que seria interessante, do jeito que a mãe falou, os médicos também falar. Porque veio aqui, Salsicha, a situação era assim, 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 entendeu? E nós vamos continuar acompanhando. Mas a mãe, vocês viram o relato dela,
para ela foi negligência médica, porque ela perdeu o filho dela de 2 anos e 7 meses. Um anjinho que eu tenho certeza